Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo. E aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta noite para mais um vídeo do canal Espírito. E eu quero dizer para você que já é inscrito no canal, continua compartilhando os vídeos, já pega o papel e a caneta aí para depois você ir lá para o seu lugar secreto. Você que está passando pela primeira vez, muito obrigado. Se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, seja bem-vindo. Se não, de vez em quando você dá uma passadinha por aqui para poder ver os vídeos e de repente tentar entender mais sobre uma verdade muito simples, que é a verdade do Evangelho, da palavra de Jesus Cristo. E por isso que eu tenho lembrado as pessoas constantemente que Jesus falou o quê? Se permanecerdes na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Como assim? Bom, primeiro, o permanecer na palavra é você entender cada detalhe da palavra que Jesus falou. Um exemplo, ele falou assim, você tem que perdoar 70 vezes 7. Você tem que amar o seu inimigo. Você tem que dar a cara a tapa se você tomar de um lado. Nossa, pastor, mas eu vou fazer isso? Sim, é necessário. Porque não é ensinamento do homem, não é doutrina humana. Isso foi Jesus que disse. Isso foi Jesus que pediu que fizéssemos. Não sou eu. Não é o seu líder. Não é uma pessoa conhecida. Foi Jesus Cristo. Amém? Então eu peço para você, se você for se inscrever no canal, inscreva-se e deixe Jesus tomar conta da sua vida. Amém? Bom, gente, hoje tem uma novidade. Hoje eu estou assim nesse lugar porque minha esposa me presenteou com um tripé. Deus permitiu que a minha esposa fosse usada por ele, pela vontade dele, para me dar esse tripé. Agradeço muito a minha esposa, que está aqui, inclusive, vendo eu gravar esse vídeo, né, amor? E aí, eu estou muito feliz. Eu não sei nem como agradecer tanto por tudo que eu tenho recebido da minha esposa, de Deus. Isso é graça e amor de Jesus Cristo por nós. Amém? Deixa eu até ajeitar aqui porque eu acho que está meio torto, mas enfim, até eu me adaptar. Bom, gente, hoje eu quero continuar falando algo muito importante. Eu comecei falando por alguns dias atrás sobre o amor de Deus. O amor de Deus que é muito importante. E hoje, digamos assim que eu vou continuar falando do amor, mas de uma outra forma, falando sobre uma mensagem que Jesus deixou sobre algo muito importante. Tudo que Jesus nos ensinou, tudo que Jesus falou, foi porque Deus nos ama. Deus usou Jesus Cristo, seu Filho, para nos salvar, para nos libertar dos mandamentos, do ministério da morte, que é a antiga aliança. Por isso estamos aqui. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Por que eu sempre digo que o canal chama-se Inspire-se? Por quê? Porque a inspiração para viver nos foi dada através da mensagem da cruz. Não foi nos dado por homem, foi dado por Deus o Pai através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Então vamos lá? Pegou o papel e a caneta? Prontinho para anotar? Para depois você ir lá para o seu lugar secreto e pedir para o Espírito Santo te dar discernimento daquilo que foi dito aqui, para você não dizer assim, mas porque o Emerson falou dele, porque é teólogo. Não. Teologia, gente, é uma coisa que distorce totalmente. Eu não tenho teologia. Não tenho. O meu ensinamento vem dele. O meu ensinamento vem do céu. Porque a palavra fala, não se preocupem com as coisas dessa terra, mas sim com as coisas do céu. As pessoas hoje inverteram tudo, e eu não quero que você seja mais um. Quando a palavra fala assim, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, toma posse disso. Permaneça na palavra. Seja discípulo de Jesus Cristo. Mas aí a vida vai ficar ruim pra caramba, perseguição. Vai ser mais perseguido, atribulado, afligido, mas estamos vivos. E o mais importante, que quando a vida acabar nessa terra, quando o vapor se dissipar, nós vamos aonde? Encontrar com ele. Isso é o mais importante. Essa terra aqui já está totalmente perdida. A gente sabe disso. Amém? Então anota aí, livro de João, para variar, o livro de João, como eu disse para todo mundo. Você que ainda não entendeu e não leu o livro de João atentamente, leia o livro de João. É o último dos evangelhos, né? Você sabe quais são os evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. É o último evangelho, mas é um dos mais lindos, porque engloba tantas mensagens importantes de Jesus para nós. Tanto que eu me tornei mais ainda apaixonado por Deus, o Pai, por Jesus, quando eu li João 15, os versículos 15 e 16, que eu até preguei há pouco tempo no vídeo, sobre a honra de recebermos de Jesus a palavra dele dizendo assim, que nós somos amigos dele. Que nós somos amigos dele. Olha que honra, gente. Não fui eu e você que chegamos na hora, nós somos amigos de Jesus. Não, Jesus falou, vocês não são mais meus servos. Vocês são meus amigos. Olha que honra.
Não é verdade? Amém? Então vamos lá, livro de João. Capítulo 7. Eu vou ler a partir da segunda parte do versículo 15 até o versículo 18. Mas na verdade o versículo 15 eu vou ler ele inteiro, tá? Muito importante. Porque eu vou explicar depois. Amém? Então vamos lá. João capítulo 7, do versículo 15 até o 18. Amém? Vamos lá? Então vamos. Os judeus que estavam ali ficaram admirados ao ouvi-lo. Como ele sabe tanto sem ter estudado? Perguntavam. Olha, eu vou parar aqui para dizer uma coisa muito importante. Para você ver. Quando eu falo que teologia distorce, e que Jesus em nenhum momento disse assim, olha, para você estar comigo, você tem que fazer teologia para entender. O que os judeus falavam? Eles admiravam o que Jesus falava e ensinava, porque como ele sabe tanto sem ter estudado? Porque mesmo os judeus na época achavam, né, que era necessário você ter estudo, né? Os sacerdotes eram conhecidos porque eram homens sábios em relação a Deus. Jesus, o que Jesus falou no que eu lembrei para vocês aqui? Se permanecerdes na minha palavra. O que Jesus quis dizer ali? Olha, é o que eu disse. Não que vocês estudarem, não que o homem te ensinar, não que ele fala que ele entendeu, que ele aprendeu, que ele tem diploma, não. Permaneça na palavra de Jesus Cristo. Porque até os judeus admiravam, tá aqui. Os judeus o admiravam ao ouvi-lo, sendo que ele nem havia estudado, na mente deles teria que ser estudado para falar o que ele falava. De onde veio a sabedoria de Jesus? Do céu, de Deus o Pai. Amém? Continuando. 16. Jesus lhes respondeu, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas quem procura honrar aquele que o enviou diz a verdade e não mentiras. Olha só. Outro dia eu fiz um vídeo sobre o pai da mentira, sobre mentiras. O que Jesus falou aqui? E não mentiras. E outra coisa, quando ele fala, olha, quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Permanecereis na minha palavra, serão meus discípulos, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertará do quê? Dessa questão de estudo, de doutrina, de teologia. Porque, como eu já expliquei várias vezes, vou explicar mais uma vez. Teologia, o que significa? Theos, estudo dos deuses, e não estudo de Deus. E aí, os homens pregam que é estudo sobre Deus, e não é. Theos é estudo dos deuses, teologia, estudo dos deuses. Só existe um Deus a qual Jesus nos apresentou, Deus o Pai. Então a teologia, por que a teologia distorce totalmente a palavra de Deus? Porque a teologia distorce, o teólogo destrói aquilo que Jesus deixou bem claro, a minha palavra. Porque eles não querem que vocês vivam a palavra dele. Vocês querem que você faça o que ele fala, porque é benefício próprio para quem? Para ele. E muitas pessoas estão com o véu sobre o rosto que Paulo falou lá em 2 Coríntios 3. Que ainda hoje, quando se lê Moisés, foi colocado um véu sobre o rosto deles que não permite que eles vejam mais nada, apenas as leis e Moisés. E só serão libertos deste véu quando se converterem a Jesus Cristo. Por quê? Porque só Jesus irá tirá-lo. Você entendeu? Olha só quantas coisas juntas. E isso, está pensando que eu fiquei estudando, que eu fiquei pegando a Bíblia estudando? Não, isso é o Espírito Santo que traz a mim e fala assim, filho, você vai falar sobre isso. E quando eu começo a ler para vocês, é como se o Espírito Santo estivesse me direcionando sobre o que falar e como falar. Por quê? Quando Jesus falou, olha, o Consolador,
o Espírito Santo que vos deixarei, ele vos ensinará e fará vocês lembrar daquilo que eu disse e do que eu fiz. Olha só. Qual líder que prega isso? Qual líder que prega 2 Coríntios capítulo 3? Qual o líder que prega João 15, 15 e 16? Por quê? 15 e 16. João 15, 15 fala o quê? Sobre a questão de Jesus falando, não são mais meus servos. E os homens pregam assim, porque nós somos servos do Deus Todo-Poderoso. Não. O pessoal da antiga aliança, os judeus, que serviam o Deus de Israel, por que o Deus de Israel? Porque se você pega para analisar, como que pode ser Deus o Pai de Jesus Cristo, no Antigo Testamento, sendo que lá o Deus fala assim, por exemplo, da Arca da Aliança, misericórdia, nem gosto de falar sobre isso. Porque este é um símbolo da minha união, da minha vida para com o povo de Israel. Aí vai não sei onde, porque o povo de Israel, porque Israel, porque Israel. Aí nós vamos para o Novo Testamento e em João 3,16 está escrito o quê? Porque Deus amou o mundo. Eu tenho dito isso constantemente também, porque o Espírito Santo tem me tocado por lá isso. Pega para analisar. O Deus lá atrás só fala de Israel. E Deus, o Pai, deixou bem claro que ele amou o mundo. O mundo não é Israel. O mundo é todo mundo. Todos os continentes, todos os lugares, todas as pessoas. Mas, infelizmente, o ser humano busca outras religiões, outras crenças, seitas, coisas ruins, o mal, o diabo. As pessoas procuram tudo. Mas quando você fala de permanecer na palavra de Jesus Cristo, ninguém quer. Por isso que Jesus fala assim, olha, a minha mensagem não vem de mim mesmo. Vem daquele que me enviou, Deus o Pai que amou o mundo. Quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim. Por que ele falou isso? Olha, quem quiser fazer a vontade de Deus saberá se meu ensino vem dele ou se falo por mim mesmo. Porque quem resolve fazer a vontade de Deus entende claramente de tudo que Jesus deixou como ensinamento para nós. Agora, ele fala assim, vocês vão saber se é de mim mesmo, porque Jesus, ele quer dizer, tipo assim, olha, o Pai me enviou, o Pai me pediu para fazer isso, o Pai me pediu para falar com vocês. Não sou eu. Por isso eu falo para vocês, por exemplo, eu não tenho teologia. Então você é Emerson ungido de Deus? Não. Todos nós somos ungidos, todos nós temos a graça, todos nós recebemos o amor de Deus. Por quê? Está escrito lá, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. E fora isso, ele fala, ide pregar a todos os povos, todas as nações. Olha, não viva mais você. Ou então ele fala assim, venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. As pessoas pensam, estou cansado desse mundo, cansado da humanidade, cansado do povo. Como? Se Jesus falou, ide pregar o evangelho, como é que você vai deixar de viver esse mundo? Se você está vivo. Se Jesus falou assim, que é pra gente ir pregar o quê? A palavra dele. Se permanecer na palavra. Se as pessoas quiserem permanecer na palavra, elas vão ter uma vida difícil. Esquece esse papinho de que, nossa, a vida vai ser... eu vivo para Jesus, então a vida vai ser um paraíso. Não. Eu e minha esposa somos perseguidos constantemente, porque o diabo nos odeia. Será da mesma forma quando você começar a viver para Jesus. Não ficar dando ouvidos a outras vozes. Lembra que eu preguei sobre outras vozes? Haverá um tempo em que ninguém mais vai adorar Jesus. Vão seguir homens. Está na palavra. Você percebeu? Tudo que Jesus fala tem um sentido. Tudo que Jesus deixou aqui e os discípulos, os apóstolos, permanece até hoje. Por quê? Porque é fato, gente. É fato. É a mesma coisa quando eu falo para as pessoas assim, aqui no Novo Testamento, em Coríntios, fala assim que Deus não habita em templos construídos por mão de homens. O que são templos construídos por mão de homens? Aquilo que o pessoal chama de igreja, ministério. Aí vem aquele papo que em Hebreus está escrito assim, devemos permanecer convivendo em igreja. Aí a gente esquece que o livro de Hebreus não tem um autor. Por quê? Porque foram os hebreus. Quem são os hebreus? Os hebreus são aqueles que aceitaram Jesus, mas eles ainda, dentro deles, tinham enraizado muitas coisas da lei. Tanto que o livro de Hebreus fala muito de lei, fala muito de antiga aliança ainda, é muito preso nas coisas do passado, porque os hebreus pensavam ainda de forma retrógrada.
pensavam ainda nas leis, nos mandamentos, de certa forma, por mais que conheceram Jesus e queriam já viver para Jesus. Havia uma mistura de coisas, aceitável. Mas, quando nós entendemos a graça e a palavra, quando Jesus falou assim, ó, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho para onde? Para tal da vida eterna, para Deus. Por que ele é a verdade? Permanecer na minha palavra e conhecereis a verdade que liberta. Quem é a verdade que liberta? É Ele. E vida? O que fala lá em João 3,16? Que Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê não perece, mas terá vida eterna. É Jesus Cristo. Aí se você faz tudo ao contrário do que Jesus ensinou, o que você vai receber? É como eu falo, a salvação, gente, é individual. O que eu vivo para Jesus, o que eu penso sobre Jesus, eu transmito para vocês. Vai caber a você. Se você falar assim, eu não vou dar a cara a tapa porque isso é um absurdo, eu não vou ficar sendo humilhado. Problema seu. Na verdade, estou falando problema seu porque é um problema seu. Tanto que Jesus, quando fala assim, onde houver um ou dois em meu nome, por que ele falou isso? A multidão de 1000, pode ser que só tem 2, interessado realmente em viver para ele. E é o que aconteceu muitas vezes quando Jesus pregava. É difícil viver para Jesus. Você tem que abrir mão do seu ego. Porque quando você abre mão do seu ego e faz a vontade do Pai, aí você vai entender. Quando aquele que fala por si busca a sua própria glória, como os líderes hoje, os teólogos, os ditos sábios na palavra, os únicos que são ungidos por Deus, olha, eu sou ungido por Deus, por isso eu sou pastor, sou presbítero. Ué, e o pessoal que está lá não é ungido, então não é... Você entende? O intuito do canal é justamente provar para as pessoas que não existe atalho, mentira e morte, mas sim caminho, verdade e vida. Mas cabe a cada um de nós aceitar aquilo que é dito. Porque não adianta nada eu falar para você tantas coisas e você falar, não, eu vou ver por mim mesmo, eu vou fazer aquilo que, porque eu não vou mudar, eu sou assim, pronto, acabou. O que Jesus está falando aqui? Olha, aquele que fala por si mesmo busca por sua própria glória. Eu não busco minha própria glória, não. Palavra. Simples. Uma vez um pastor chegou para mim e falou assim, nossa, não, mas é muito difícil pregar o Novo Testamento. Eu falei, quê? Pastor, por favor, não me faz passar vergonha. Falei para ele. Como assim é difícil pregar o Novo Testamento? Sendo que é tão simples. É direto. Jesus, quando deixou o testamento dele, é simples. Qual a palavra que é difícil aqui? Qual a palavra difícil? Quando ele, por exemplo, quando ele fala lá em João 15,15, não vos tenho chamado de servos, mas de amigos. Por quê? Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Jesus quis deixar bem claro assim, olha, eu sou um livro aberto para vocês são meus amigos, eu posso falar tudo. Porque eu tenho que falar tudo para vocês. Aí fica esse povo aí, esses líderes, assim, porque nós somos servos do Deus vivo. Poxa vida, gente. Não existe servidão. Aí vão falar, não, mas lá no livro de Hebreus eles falam que nós temos que ser servos, que nós temos que seguir as leis. E aí quando você vai em João, está escrito o que lá assim, ó, Jesus falando, olha, as leis e os profetas foram até João. Quer dizer, está lá no livro de Mateus já. De João para frente foi pregado o evangelho da graça e da verdade. Gente, eu acho um absurdo quando eu escuto certas coisas. É como eu falo para vocês, falhos e pecadores nós sempre vamos ser. Eu sou muito podre, eu sou falho e pecador o tempo todo. Não adianta eu vir aqui e falar assim, porque eu sou pastor ungido de Deus, então eu não tenho falha e pecado. São os que mais pecam. Primeiro, já mentindo sobre coisas da palavra. São os que mais pecam. Porque eu tenho ovelhas, porque eu quero trazer ovelhas. Por que ovelha, gente? Para.
Ah, não, mas Jesus ia lá, fez o sermão da montanha, levou 200 mil pessoas, eram ovelhas. Não. Jesus não ficou chamando as pessoas foram até Jesus. Todos buscando algo. Aqueles que não alcançavam, como acontece hoje. A pessoa muitas vezes vai na igreja para buscar um algo para ele. Aí ninguém fala nada, ele sai, mas Deus não falou comigo, então não venho mais. É um absurdo, gente. Me desculpa. Outro dia eu falei no vídeo, vou falar mais uma vez. Eu acredito que eu tenho a salvação sim. Por quê? Eu sou falho, eu sou pecador, mas o meu coração está entregue a Jesus. Às vezes eu estou no trânsito, assim, às vezes eu falo para minha esposa, as pessoas têm que dar graças a Deus que eu fui transformado e renovado por Jesus. Porque se fosse igual antigamente, vou usar o termo aqui, eu partia para briga. Hoje, eu engulo, é duro, é difícil. Às vezes você quer pegar a pessoa assim pelo pescoço, mas não. Por quê? Jesus falou aqui, ó, minha mensagem não vem de mim mesmo, vem daquele que me enviou. E eu quero seguir a mensagem dele, porque eu sei que quando a vida se dissipar, eu vou ter um encontro com quem? Com ele. Não se preocupe com as coisas dessa terra, se preocupe com as coisas do céu, não se preocupe com o dinheiro, com o outro que te fez mal, com o outro que te roubou, com o outro que não sei o quê. Meu, vai buscar Deus. Eu sou tão feliz. A vida tem problema para todo mundo, gente. Para todo mundo. Jesus não falou assim, ó, permanecei na palavra, serão meus discípulos, porque não vai ter problema. Ele não falou nada disso. Pelo contrário, ele foi nos alertado. Seremos atribulados, afligidos. Aí quando a palavra fala assim, eu acho lindo quando fala assim, ó, somos perseguidos, mas não abandonados. Sabe por que nós não somos abandonados? Porque nós temos um Pai presente. Um Pai presente. Que deu o seu único filho por amor a quem? A nós, amor ao mundo. Pena que o mundo, como o próprio Jesus falou na palavra, o mundo não nos conhece. O que ele falou para os apóstolos? Olha, o mundo não nos conhece e nem vai nos conhecer. E hoje, quando eu ando pelas ruas com a minha esposa, muitas vezes a gente olha ao redor, ninguém quer Jesus. São poucos os que querem Jesus. Por exemplo, meu canal está com 204 inscritos. Eu acredito que desses 204, muitos querem Jesus. Talvez ainda não se libertaram do véu, ou ainda vivam à mercê dos seus líderes, mas eles estão interessados em conhecer a verdade. E muitas vezes falam assim, não, eu já imaginava que esse negócio aí que eles falam é mentira. Muita gente tem dúvida. E muita gente, quando busca o Espírito Santo, tem resposta. Por quê? Quando fala na palavra assim, não seja como os hipócritas, que ficam orando em voz alta, gritando lá nas esquinas, indo para as ruas. Vai para o seu lugar secreto. Onde é o lugar secreto? Seu quarto, seu carro, sua sala, seu banheiro, você. Buscando a verdade, buscando a palavra, permanecer na palavra. Enquanto você viver à mercê desse monte de mentira que é pregado por aí, nos ministérios, nos templos, pode ter certeza, meu querido. Você vai ter que ouvir Jesus assim, afasta de mim, pois eu não te conheço. Eu vivo falando isso. Jesus ele é tão simples em deixar dito as coisas, que ele mesmo falou, afasta-te de mim, pois eu não te conheço, porque você não serviu a mim, você serviu a outros deuses. É difícil. E o próprio Jesus falou para eles aqui, aquele que fala por si mesmo busca por sua própria glória, que é o principal. Bate no peito, fica lá, ralabachuricanda, ralabassoura, falando em línguas estranhas. Não existe isso, gente, desculpa. Me perdoa. Aí tem gente que só acredita que o cara é bom mesmo quando ele fala em línguas, quando não sei o que. Para com isso, gente. O cara é bom quando ele é simples e direto e não fica com essas palhaçadas. Falo mesmo, palhaçadas. Tem coisa que você fala assim, é a mesma coisa quando você pega um cara gritando no púlpito, você fala assim, nossa, mas Deus é surdo? Será que Deus é surdo? Não estou sabendo. Você entende? Então, olha só, anotou? João 7, do versículo 15 até o 18, olha o que Jesus falou aqui. Por mais que depois ele fale assim, Moisés lhe deu a lei, mas nenhum de vocês obedece a ela. Então, por que procuram me matar? Ele está falando o que aqui? Os judeus diziam que seguiam Moisés e as leis. Mas nenhum deles obedecia. Como que eles iam obedecer, então, os evangelhos? Aí os líderes pegam assim, tá vendo,
Eles falavam de Moisés, seguiam a lei. Mas Jesus não está falando isso aqui, Jesus está falando aqui, ó. Mas nenhum de vocês obedece a ela, então por que procuram me matar? Se eles não obedeciam às leis de Moisés, eles falaram, nossa, que Moisés. Ué, estavam querendo matar Jesus porque ele fala a verdade. Você entende? Então, fiquem na mensagem dele, para que permaneçam na palavra dele e sejam discípulos dele, para conhecer essa verdade que liberta. Vocês perceberam nos últimos vídeos, eu tenho tocado muito nesses assuntos. Então, eu acredito profundamente que o Espírito Santo tem trazido palavras falando sobre isso para que as pessoas se libertem das coisas dessa terra. Do seu eu, do seu ego. Ah, eu não vou, eu não faço, eu não vou crescer, não vou morrer, não vou fazer a vontade não sei o quê, não vou mudar. Meu, para com isso. Para com isso, pelo amor de Jesus Cristo. Se você fala assim, não vou mudar, mas ele pode te mudar como ele me mudou. Sou cheio de falha e pecado, mas eu sei aonde ele me mudou. Eu sei de que maneira ele me mudou. E eu sou muito mais feliz, gente, do que antigamente sem ele. Porque eu falo, é perceptível que quando a gente está nas mãos do diabo e vive pro diabo, você não tem problema, tem dinheiro, carro bom, vida boa, a vida boa que você acha que é boa. Aí de repente tudo se perde, aí você começa a ficar indeciso, aí Jesus vem e fala assim, filho, vem cá. E aí você começa a conhecer Jesus, aí você é perseguido, atribulado, um monte de problema, né? Você fala, meu, que vida é essa? Mas aí você vai entendendo e vai amando seu inimigo, vai deixando do lado a coisa de, porque o líder lá é bom, meu pastor é bom demais, é ele que eu tenho que ouvir. Para com isso, gente. A palavra ela é tão simples. Por isso que Jesus falou, permaneça na minha palavra, porque é uma palavra tão simples. Aí você pega os teólogos, os caras falam umas palavras super difíceis, falam que você tem que ter homilética, hermenêutica, você tem que fazer teologia, que você tem que fazer... Gente, para com isso. Quanto mais você dá valor para essas coisas da terra, mais você está perdido. Esquece isso. Quando o Espírito Santo falou para mim trazer essa palavra, uma palavra que eu já trouxe anos atrás, acho que uns 2 anos atrás eu trouxe sobre isso, mas a palavra vai se renovando e ele fala assim, não, você vai falar sobre isso de outra forma. E se encaixa, tudo se encaixa. Entende? Outra coisa que eu falei outro dia, eu vou pedir para você, quando ele fala assim lá no livro de Tiago, ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Meu, é a maior verdade o que está aqui no livro de Tiago. Porque muitas vezes eu estou indo no trânsito e eu falo assim, aí passa um motoqueiro assim, e você perde a paciência e fala assim, não, ame a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Aí acaba o problema. Porque aquela ira, aquela raiva que veio assim, eu falo assim, ama a Deus, resiste ao diabo que ele fugirá de vós. Porque o que o diabo quer naquele momento? Que você vá, por exemplo, na sua fraqueza. Pô, a minha fraqueza é o problema no trânsito. Aí o diabo vai lá e fala assim, tuf, aí passa um motoqueiro, ele fala assim, eu vou catar esse cara, começa a querer xingar, bater, ir atrás. Aí você fala assim, ama a Deus, resiste ao diabo que ele fugiu de vós. Meu, na hora faz assim, então, vá na mensagem dele. Vá na mensagem de Jesus, porque daí você vai viver a mensagem de quem enviou a ele, Deus o Pai. Deus o Pai que não nos abandona. Viva para Jesus, gente. Essa terra já está tão cheia de gente maldita, perdida, drogada, alcoolizada. E você pode ficar totalmente cheio do doce Santo Espírito. Não do Espírito que revela, que fala em línguas, que bota a mão, fica te empurrando para você cair, que fica falando que você tem que fazer, que você tem que dar, devolver para Deus que ele vai te dar em dobro, você tem que devolver para Deus o que é de Deus. Peraí, se eu tenho que devolver para Deus o que é de Deus, eu tenho que devolver eu mesmo. Não dinheiro e bens materiais como esse povo prega. Então você entende? Se cala. Se você às vezes quer falar besteira, se cala. Não maltrate as pessoas. Não julgue para não ser julgado. Aquele cara é um vagabundo, sei lá. Por mais que ele seja. Não cabe a você falar, porque da mesma maneira que você julgar, você será julgado. Se você tem filho, filha, cuidado.
Você pode julgar, a pessoa é assim, assim, assim. O anátema pode recair sobre você e sua família. Não fique dando brecha pro diabo. Porque eu vivo falando aqui, Deus não castiga. Esquece esse ditado de que Deus castiga. Você mesmo faz escolhas e deixa sua vida aberta para quem? Para o diabo. E o diabo vai e faz coisas ruins. Não Deus o Pai. Amém? Bom, gente, é isso. João 7, do versículo 15 ao 18. Sem palavras. Amém? É isso aí, gente. Olha, para você que já é inscrito, continua compartilhando, por favor. Né? Eu vivo falando aqui que eu não quero ter 1 milhão de inscritos para ser só mais um digital influencer. Que influencer? Quem tem que ser influenciador de alguma coisa é Jesus na sua vida, é Deus o Pai na sua vida. Não eu nem ninguém. Amém? Para você que passou aqui hoje, uau, nossa, sentindo seu coração se inscrever, inscreva-se. Eu vou ficar muito grato. Você vai ser bem-vindo todos os vídeos aqui para poder ouvir e compartilhar. Se você não sentir se inscrever, passa por aqui de vez em quando, que eu sei que você vai ouvir atentamente e você vai aprender alguma coisa que diz respeito a Jesus Cristo. Amém? Bom, gente, Deus abençoe a todos. Um ótimo fim de semana que está chegando aí, né? Que Deus abra a porta de tudo que você realmente quer e que seja a vontade dele para sua vida. E é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, até mais.